Olá a todas e todos, meu nome é Marcelo Pertence, sou desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região e gestor do Programa Trabalho Seguro. O Programa Trabalho Seguro, no mês de abril, ele homenageia as vítimas em acidentes de trabalho. É uma série de programações que nós estamos organizando e uma delas é essa entrevista que nós vamos fazer com a doutora Elaine Noronha Nassif. Ela foi procuradora do trabalho por 25 anos, e teve uma excelente atuação em várias áreas em que envolvendo a saúde do trabalhador. O professor Renato Guimarães Ribeiro, que é professor do Departamento de Engenharia de Transportes do Cefet desde 2006, doutor em Engenharia de Transporte pelo PET-COP na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com estágio doutoral na UPC de Barcelona. E também do professor Guilherme de Castro Leiva, professor do Departamento de Engenharia de Transporte do Cefet Minas desde 2010, doutor em Demografia pelo CEDEPLA da Faculdade de Economia da UFMG. Sejam muito bem-vindos para o nosso programa. Bom, doutora Elaine, aproveitar a sua experiência, bagagem como procurador do trabalho, desde 2013, o Ministério Público do Trabalho tem promovido ações na questão visando a proteção da saúde e segurança do trabalhador em transporte coletivo. A senhora poderia falar para nós como foi essa experiência e daí os frutos que renderam desse trabalho? Com todo prazer, doutor Marcelo, agradeço muito a oportunidade. Nós tivemos uma atuação focada em descobrir as causas, né, para mover ações coletivas, porque sempre a Justiça do Trabalho teve centenas de milhares de ações individuais pedindo as mesmas coisas e com resultados diferentes que nos deixavam meio perplexos, né? Às vezes no mesmo ônibus um ganhava insalubridade, outro não, por exemplo, era esse tipo de situação. Então nós abordamos a questão da condição do trabalho, dos motoristas e cobradores, do transporte coletivo urbano de passageiros em algumas perspectivas. O primeiro foi a questão dos assaltos, que nós abordamos as linhas perigosas, analisamos mais de 2.000 boletins de ocorrência e pedimos, né, várias providências nessas linhas perigosas, né, que havia 4 assaltos por semana, né, com muitos prejuízos tanto para a qualidade do serviço quanto para os trabalhadores. Depois também na questão dos pontos de controle, né, porque os motoristas e cobradores não tinham onde almoçar, não tinham umas instalações sanitárias, então foi uma questão voltada para a higiene do trabalho. Depois, na questão do registro de ponto, jornada e dupla pegada, né, que é um momento bem complicado, que o motorista fica na garagem esperando a hora de fazer a segunda pegada dele e nesse meio tempo ele não recebe nada, etc. E por fim, este que é o mais complexo trabalho que nós fizemos, que é o do meio ambiente laboral, voltado para o motor, para o ônibus com motor dianteiro, né, que é o grande responsável pela incidência de 4 agentes insalubres simultâneos, né, num meio em movimento e que nunca tinha sido considerado como meio ambiente de trabalho, né, sempre foi considerado só um meio de transporte. Então nós trouxemos este assunto e desenvolvemos, junto a vários parceiros, pesquisas, uma na Faculdade de Ciências Médicas da UFMG, com a doutora Ada Assunção, outra na Fundacentro, com o professor Francisco de Paula, entrevistando bastante também os trabalhadores, e por fim esse incrível trabalho que o curso de Engenharia de Trânsito do Cefet desenvolveu, publicou 3 livros, fez um trabalho gigante, um trabalho realmente único, né? Muito interessante, foi muito gratificante. Queria mostrar aos senhores, esse é o livro, esse é o primeiro volume, Impacto do ônibus urbano na saúde da equipe de bordo. O segundo volume, que é o impacto da regulação do transporte coletivo na saúde da equipe de bordo. E o terceiro volume, Desafios da mobilidade urbana na saúde da equipe de bordo. Esse é o trabalho fantástico que a doutora Elaine falou. E eu gostaria de perguntar ao professor Guilherme, como foi, na perspectiva do ensino, trazer o trabalhador para dentro da Faculdade de Engenharia de Transporte do Cefet? Eu acho que foi um rompimento de fronteiras, porque a gente inverte toda uma lógica
que está sendo colocada hoje em dia e começa a compreender que se eu cuidar do profissional, eu vou estar atendendo a toda a sociedade. Porque um ônibus adequado para o trabalhador, né, para a condução do veículo e tudo mais, ele com certeza é um ônibus muito mais confortável e traz muito mais benefício para a operação e para o serviço de transportes. Então, na hora que eu coloco, não é só o trabalhador que eu estou colocando ali. O trabalhador representa muito mais que isso, representa a sociedade em si. E você, na hora que você está no ensino, está no ambiente de educação, e você começa a identificar que o trabalhador, o indivíduo, ele tem um papel fundamental na estruturação de todo o restante do processo. Então, eu acredito que essa ruptura que a gente está tendo aqui nesse momento vai trazer benefícios não só para pensar o trabalhador, mas para pensar o sistema como um todo. Muito bem, eu gostaria só de fazer também uma referência, antes de fazer a próxima pergunta, que um produto dessa qualidade, com essa profundidade, a gente só vai encontrar no ensino federal, no ensino público. Ensino, pesquisa e extensão. Acho que isso é muito importante dar destaque a isso. Dificilmente, ou para não dizer, nós nunca teríamos esse tipo de trabalho realizado na perspectiva de apenas visar o lucro, como também, o que não é crime, mas como também é a principal visão do ensino. Então, esse trabalho é fruto da dinâmica apresentada pelos senhores e da possibilidade de termos um ensino público federal de muita qualidade. Para a terceira pergunta, bem, professor Renato, nos cadernos que foram elaborados, cada um deles trata sobre um determinado aspecto, mas tem uma questão que é muito interessante, que é a análise das normas regulamentadoras, tanto pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, como as normas, as NBR do Ministério da ABNT, que eram a 15.570. O que vocês descobriram no exame dessas normas, se elas são de fato bem aplicáveis ou se elas estão voltadas para a realidade fática do trabalho? Então, primeiro, a gente analisa muito a questão do ônibus, quem é esse veículo, o que ele vem, como é que ele é regulado no serviço, o que ele tem, está posto. No segundo caderno, a gente traz muito a relação das normas, né? Como é que essas normas têm impactado esse serviço. No primeiro, acho que a gente traz uma análise muito forte de engenharia. A gente vai fundo em bases de dados, tantas disponíveis no INSS, quanto as pesquisas nacionais que a gente tem da POF, da PNAD. E a gente traz, realmente, apresenta, a POF indica claramente para a gente como esse trabalhador tem sido prejudicado. Quando a gente pega os dados do INSS e fala assim, olha, ele está adoecendo por isso, a gente vai nos medicamentos que ele compra, bom, são os mesmos medicamentos para tratar aquilo. Ou seja, as coisas estão muito correlatas, estão muito correlacionadas e constrói realmente um cenário muito grave para esse trabalhador, né? Quando a gente analisa o veículo nessa perspectiva, a gente vê que as nossas normas são incompletas. Ela não trata o motorista como um ator do processo, ela não traz essa análise do motorista. E nos assusta quando nós vamos para o caderno 2 e verificamos que, olha, na análise econômica, que há um lock-in. Todas as forças regulamentadoras do nosso sistema trabalham para que este veículo exista e que este veículo continue sendo fornecido. E as inovações, então, dentro da indústria, passam a ser de processo e não de produto. Eu produzo mais barato, mas eu produzo aquela mesma questão. E isso a gente comprova tanto nos financiamentos que estão sendo emitidos pelo BNDES para financiar o desenvolvimento dessa indústria, como também nas normas que a gente tem hoje estabelecidas no país. Tanto de concessão, quanto as regras hoje que a gente tem nas normas que regulam o transporte coletivo. Agora, quando a gente vai para o terceiro, as coisas ficam um pouco mais fortes, assim, porque a gente vai analisar o buzzer. E a gente vê que assim, esse trabalhador, sem a regulação do mercado do trabalho, fica numa situação pior. Porque além de estar sujeito à vibração, ao ruído, ao estresse e ao calor que ele tem no posto de comando, ele ainda está desprotegido. Ele trabalha mais de 6 horas por dia,
ele não tem o horário dele de descanso, ele trabalha num veículo que não está em condições adequadas de trafegar, ou seja, desregulamentar o mercado de trabalho, a gente piora mais ainda esse serviço. E na Covid a gente tem uma outra percepção, né? Os motoristas são os primeiros a serem contaminados. A curva de contágio do motorista é antes da curva que vem para a sociedade como um todo. Para mim foi muito gratificante, acho que para a equipe toda, trabalhar nesse produto e passar a entender melhor quem é esse trabalhador que está com a gente e que garante essa qualidade desse deslocamento no ambiente urbano. E entregando para todos nós, para ter uma tarifa módica, porque essa é a alegação de por que esse veículo está aí, a sua saúde no resto da sua vida. Muito obrigado pela resposta, professor. Estou fazendo também, aproveitando a oportunidade, quando o senhor falou da questão da desregulamentação. A desregulamentação no mundo do trabalho, ela ainda não estamos vendo todas as péssimas consequências que ela pode trazer para isso. Né? Tratar um trabalhador como uma pessoa jurídica, ele se permitindo a ausência total de proteção à sua saúde, a ausência de proteção do meio ambiente, isso tudo vai degradando. E como não desvincular isso dos motociclistas que estão circulando hoje, dos motoristas de aplicativo e até das empregadas domésticas em aplicativos. Isso está espalhando como um todo. Então, eu acho que sempre, né, o que a gente deve mostrar é que o nosso mundo não está desvinculado da sociedade como um todo. E isto não é só para o trabalhador, mas para o serviço que é prestado. A gente perde muito de segurança, de qualidade do serviço, a hora que eu desregulamento. Porque como eu posso ter um motorista numa viagem que está ali 8, 10 horas atrás daquele posto de comando? A partir do momento que eu não tenho a garantia das leis, ele vai estar 10 horas, 12 horas trabalhando ali. Com risco direto para o usuário. Com risco direto para o usuário. Exatamente. Muito obrigado.